Uma coisa que sempre fica na minha cabeça, que você falou quando eu te conheci, se você está fazendo o seu negócio funcionar, quem tá fazendo o seu negócio crescer? E eu queria saber como que você aplica isso na sua vida, sabe? Quais são os seus insights, como que você tem aplicado isso pro seu negócio? Então, eu escutei essa frase e todos os livros que eu já li sobre empreendedorismo, os podcasts que eu já escutei e também as pessoas que eu acompanho, né, que são empreendedoras, elas sempre falam que você pode começar sendo o operacional do seu negócio, mas aí tem um determinado ponto que ele não vai crescer mais se você não sair do operacional. Então, eu aplico isso muito no meu escritório, né? Tanto é que, quanto antes eu pude, eu já coloquei uma advogada para me auxiliar, um estagiário, porque se eu sou a cara do meu negócio, eu preciso expandir ele. E como é que eu vou expandir ele estando no operacional? Fica bem complicado e limitado, né? Entendi. Eu acho o máximo essa visão. E fala um pouco também, conta pra gente. Eu acho muito legal essa tua iniciativa. Você falou um pouco sobre as startups, que ainda é uma ideia muito abstrata, né? Então, o modelo de negócios, a forma como você trabalha é algo que é muito abstrato e as pessoas acabam ficando perdidas nisso, né? Então, qual que é essa dor que você tá tratando? Qual que é essa necessidade dos seus clientes? A sacada do meu negócio foi justamente entrar no mundo das startups. Porque hoje em dia os escritórios de advocacia, eles ficam muito padrões, né? Aquele escritório tradicional. E a dor da startup está justamente aí, em contratar um escritório de advocacia que trata eles como uma empresa menor, ao invés de como uma startup, porque não entende muito do universo da startup. E por eu ter entrado nesse universo, eu consegui perceber a dor deles, que é uma startup, ela não pode ser tratada como uma pequena empresa, ela tem que ser tratada como startup. Ela tem uma linguagem própria, ela tem mecanismos próprios, uma startup é muito rápido, então você não pode pegar e demorar, sei lá, 3 dias para enviar uma proposta para o cliente, porque em 3 dias já aconteceu muita coisa dentro da startup, né? Muito rápida. Eu trouxe isso pro meu negócio. E outra coisa também que eu trouxe pro meu negócio foi justamente entender que eu tenho que atuar como um parceiro da startup, como um jurídico interno mesmo, sabe? Trazendo, você precisa estar alinhado nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, isso aqui tá errado, e trazer não formas de barrar a ideia da startup, nem de pausar, mas de alocar os riscos de uma maneira que ela não fique tão vulnerável. Entendi. Cara, isso é muito massa. Eu anotei, eu tive que fazer anotações, assim, quando eu sabia que eu ia te fazer algumas perguntas, então eu precisei de anotar, dar uma estudada e dar uma lembrada das nossas conversas também. Uma pergunta que era a primeira que eu ainda não fiz é o que despertou essa vontade em você? Qual que foi o seu insight, assim, sabe? Falei, nossa, eu quero fazer isso, trabalhar com isso. Eu acredito muito na ideia do propósito, do autoconhecimento. Eu sempre me vi muito como uma pessoa disruptiva, como uma pessoa criativa. E dentro do direito eu ficava um pouco limitada de utilizar essa criatividade. Então, quando eu fiz um curso, na verdade, né, sobre pitches, eu comecei a me interessar sobre essa parte de tecnologia, de startups. E aí eu fui fazer um curso para aprender a fazer um pitch. E aí, eu comecei a conhecer pessoas que estavam dentro desse ramo das startups, né? Me ingressar nesse universo, nesse ecossistema. E aí, eu comecei a perceber que eu me identificava muito com aquelas pessoas que estavam ali, sabe? Trabalha nas startups, com os sócios, com os fundadores, porque eu comecei a conversar com eles e eu comecei a ver que eu queria isso pro meu negócio. Eu trago um pouco do modelo de negócio da startup pro meu escritório também. Eu trago esse modelo disruptivo, esse modelo inovador, sabe? Eu acho que foi isso que me despertou muito, porque eu não quero ser um escritório tradicional, padrão, que você chega lá e faz uma petição e, sabe, dá entrada ali no judiciário. Até porque eu nem trabalho com judiciário, eu trabalho só com a parte, né, extrajudicial, o que já é um pouco diferente, né? Uma parte mais consultiva. Foi basicamente isso. Eu acho que muito de me conhecer e entender que eu sou assim e que eu não ia ser feliz trabalhando no modelo tradicional da advocacia e trazer isso pro meu negócio mesmo. E acho que faz parte de reconhecer que esse é a minha forma de agir e de pensar e que eu vou ser feliz dessa forma. Muito massa, muito legal. E outra coisa que eu trago também pro meu escritório é porque eu gosto muito de estar em lugares diferentes. Então, eu não tenho a necessidade de ter uma sede fixa.
trabalhando com startups. Então, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu posso trabalhar de qualquer lugar, de onde eu quiser. Se eu quiser hoje num cafezinho trabalhar, eu vou, entendeu? Eu acho que essa liberdade também remete muito ao que me faz ser livre, né? Todo mundo Sim. anseia pela liberdade de alguma forma. Exato. E São Paulo, que te puxou, que te chamou os olhos aí pra estar em São Paulo agora? O que me chamou a atenção aqui em São Paulo é porque o ecossistema de startups, ele tá basicamente todo aqui em São Paulo. E aí, eu pensei, poxa, eu vou despender tempo e energia em Salvador, que é um lugar, que é a minha cidade, né? Que é um lugar que eu não vejo tanta evolução e tanta maturidade no ecossistema de startup. Lá ainda é bem, assim, inicial, né? Tanto é que nem tem muitos escritórios lá que são full service para startups, como tem aqui em São Paulo. Ou eu vou despender tempo e energia em um lugar que eu sei que eu vou crescer, porque tem muito mercado. Então, como eu tô começando ainda, eu falei assim, não, se eu vou começar num lugar que me dá possibilidades mais amplas de crescimento. Então, eu vim pra aqui, pra São Paulo, por isso. Outra coisa também que me fez vir pra cá foi que eu sou muito destemida. Então, eu vim com um plano traçado, mas se não for aquilo, se eu errar, eu vou errar e eu vou aprender e aí eu vou fazer de uma outra forma. Então, eu acho que muito disso de ter coragem, né, de sair da sua zona de conforto. Como que você decidiu criar o seu negócio, né, a Belos Artem? Nossa, é uma pergunta, parece simples, mas é uma pergunta extremamente complexa pra mim, porque a clínica, ela mais aconteceu do que foi feita, sabe? Do que foi criada. Foi algo que aconteceu na minha vida. Claro que existiu força ali pra criação do negócio, mas é uma ideia que ela já existe desde o início da minha graduação. Eu sempre conversei muito com a minha madrinha, então a gente conversava bastante sobre o que eu queria fazer. Quando eu fui escolher minha faculdade, eu fiquei entre direito e uma área da saúde, e aí acabei fazendo biomedicina. Quando eu entrei pra fazer biomedicina, ela tá assim, e você gostaria da estética? Eu falei, não, detesto. Detesto, eu quero ser pesquisadora, eu quero dar aula, eu quero seguir outro ramo, não quero estética. Beleza. Fiz pesquisa, fui pra Fiocruz, fiz outras... trabalhei em outras áreas, trabalhei na indústria de diagnóstico in vitro. E no final da graduação eu decidi assim, quero fazer meu mestrado, vou continuar na pesquisa. E quero fazer uma pós pra ter uma segunda habilitação, né? Até então eu era analista clínica e fui fazer uma pós-graduação. Pensei, o que fazer? Eu preciso de fazer algo que também vai me dar um retorno financeiro. Não quero ter uma segunda habilitação que seja desperdiçável. E quando eu pesquisei sobre o mercado, eu lembro até hoje, era um horário de pico. Eu tava voltando pra casa do trabalho, da indústria, era perto de casa. Abri meu celular, olhei ali e falei... estética. Falei, bom, vou fazer minha pós-graduação, então, em estética avançada. E me habilitar nessa área. Não é minha área principal, eu estava num processo seletivo de aprovação de mestrado na UFMG, que eu morava em BH. Pensava em me mudar para São Paulo, mas num futuro, assim, distante, porque naquela época eu estava em um relacionamento. Então, tinha muita coisa acontecendo. Tinha acabado de ser pedido em namoro, tinha acabado de entrar num relacionamento. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aí eu entrei na pós. Colei grau, fui pedir em namoro, entrei na pós-graduação de estética. Logo depois veio a pandemia. Eu saí da indústria, entrei para trabalhar numa clínica de estética. E falei, gente, esse não era o meu objetivo. Não era para ser tão rápido assim. A minha bolsa de mestrado trancou. A bolsa, ela fechou, foi trancada. E aí, eu tava já atuando na área da estética integralmente. Ainda não tinha terminado a pós, mas já atuava numa clínica, com tratamentos mais básicos e tudo. E aí, eu fiquei assim, vamos seguir, né? Comecei, vamos indo. E ainda pensando, não, meu mestrado vai voltar, as coisas ainda vão mudar. Passados uns 6 meses, mais ou menos, eu comecei a tomar gosto pela estética. E falei, cara, é diferente do que eu imaginei que fosse. É diferente do que eu imaginei que seria. Mas ainda não tá sendo do jeito que eu quero. Através da pós, através de conversas com pessoas, até mesmo um amigo meu que trabalhou comigo na indústria de diagnóstico in vitro, ele foi meu superior. Eu fiz alguns cursos com ele, o Márcio, e comecei a ver ciência atrás da estética, que antes, sendo bem sincera, eu só via sensacionalismo. E até hoje é uma coisa que eu detesto e que eu não aplico na minha clínica,
que eu não aplico no meu trabalho, que eu não aplico no meu dia a dia e que eu sempre oriento os meus pacientes quanto a isso. E as coisas, elas foram acontecendo de uma forma que, assim, eu literalmente percebia que eu não tinha controle sobre nada, mas eu sempre fazia o meu melhor. Então, eu fui trabalhando em clínicas diferentes, me conectando com pessoas. E chegou um momento que nessa clínica que eu estava atuando, que eu comecei, eu olhei e falei, cara, não tá certo, não tá do jeito que eu queria que fosse, as coisas aqui não estão acontecendo da melhor forma, tava ferindo um pouco algumas coisas que fazem parte da minha ética, tanto pessoal quanto profissional. Então eu decidi sair de lá e comecei a atuar sozinha. Aluguei uma sala perto da minha casa e comecei a atuar ali mesmo, com pouquíssimas coisas, não tinha nada. Tinha acabado de terminar a pós, mas eu tinha força de vontade. Comecei a atuar e fui fazer o meu primeiro curso de especialização em harmonização facial. Abri uma faculdade sensacional em BH, que hoje é o CTA, o Centro de Treinamento Anatômico. Tava inaugurando e eu falei, cara, vou ir lá, vou fazer esse curso. Fiz o curso e eu conheci uma menina nesse curso. No que eu conheci, ela me perguntou, onde você mora? Eu falei, moro no bairro tal. E trabalha onde? No lugar tal, que é a avenida que eu moro. Uma amiga minha acabou de inaugurar uma clínica ali. Aí eu, uai... É do outro lado da rua da sala que eu alugo. E aí eu fiz amizade com esse pessoal e fui trabalhar pra eles. Fiz uma parceria com eles, fui trabalhar lá. Fiquei muito tempo lá, fui responsável técnica. E nisso fui fazendo mais especializações. Quando foi ver, eu já tava nessa clínica perto da minha casa. Tava em Santa Luzia, que é uma cidade próxima de Belo Horizonte. Atendia em uma franquia também que ficava na Zona Sul. E já tava atendendo em 3 lugares diferentes. E minha vida tinha virado a estética, né? Eu já estava totalmente inserida, as pessoas começaram a me procurar para tirar dúvidas, saber como que era atuar na área da estética. Eu fui na faculdade que eu formei para falar sobre estética, eu que detestava. Sabe? Eu que falei, nunca vou atuar isso. Os meus professores ficaram, você na estética? Eu falei, eu na estética. E comecei a redescobrir esse mundo e achei um mundo incrível ali dentro. Quando aconteceu ali em BH de ter o meu término, foi um momento pra mim que foi crucial pra eu sair da cidade, né? Então, quando estavam tendo muitas brigas, ficando instáveis, isso sempre vai ser parte de mim, porque foi o que me fez sair de Belo Horizonte. Então, eu saí, fui pra Santa Catarina, em 2 dias fiz minha mudança. E chegando em Santa Catarina, aí volta minha madrinha. Ela, Clara, agora que você não tá em BH, você tá em Santa Catarina, eu também não tô querendo continuar a atuar na minha área. Vamos ser sócia? Vem pra São Paulo, você sempre quis vir. Então vem pra São Paulo e vamos ser sócia. E eu, vamos. Então vamos. Passou 2 meses ali e a gente inaugurou o espaço, sabe? Era pra ser um consultório. O consultório virou 3 salas com recepção. Era pra ser só injetáveis, viraram 3 salas, recepção, um monte de equipamento. E tá indo. E estamos aqui em São Paulo, com estética, proprietário de uma clínica, em sociedade com a minha madrinha. Então, não foi nada assim, com aquela estrutura, com aquele planejamento, com aquilo, não, a gente vai fazer assim, assim, assim. Não, aconteceu. Sabe? Da melhor forma possível. E eu tenho muita fé, então eu tenho certeza que Deus estava no controle de tudo o tempo inteiro, sabe? Assim, acima de tudo mesmo. Eu acredito muito. Assim, eu sou católica, né? Mas eu acredito que existe um ser superior, independente da religião, do que você chama. E eu acho que esse ser superior, ele vai colocando ali o degrauzinho, né? E você vai subindo. Então, aconteceu muito isso comigo também. As coisas foram fugindo do meu controle. E eu sou uma pessoa extremamente controladora. Ou seja, quando foge do controle, eu fico meio em pânico. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu recorro muito a esse meu lado também espiritual, de ter uma conversa ali com Deus, né, como eu chamo, um ser superior, e falar com ele de verdade, assim, e aí, que eu vou fazer agora? Porque, por exemplo, a minha história é meio parecida, assim, com a sua, né? Eu também pedi demissão de um lugar onde eu ia ter uma carreira super promissora, né? Eu trabalhava numa empresa em que eu tinha acabado de me formar, praticamente, e já estava atuando como coordenadora do jurídico lá dentro da empresa, pela minha atuação desde quando eu entrei. Eu coordenava uma equipe, não fazendo comparação, mas, assim, dentre os meus colegas que formaram comigo, eu era que tava, assim, num patamar já de coordenadora. Todo mundo tava como advogado júnior e eu já tava como coordenadora. Isso foi impactante também, porque eu tomei a decisão de sair da empresa justamente por essas questões, né, que vão acontecendo. E aí, quando eu pedi demissão, todo mundo olhou pra minha cara e falou assim, você é louca?
Você é maluca. A empresa tava em crescimento, você tava ali crescendo junto com a empresa e você pediu pra sair. E aí foi nesse momento também que eu olhei pra dentro e falei assim, naquela conversinha com Deus, eu sei que você tem propósitos maiores pra mim. O eu sou maluca é sempre um sinal de que você tá indo no caminho certo. Sabe? E aí... Não, você surtou. Surtei. E aí eu comecei a me escutar mais do que escutar as pessoas que estão ao meu redor. E comecei a ver que a competição é comigo mesma. Então, eu botei na minha cabeça, eu vou fazer dar certo. Eu não vou desistir. E aí eu tô aqui agora. Tentando fazer dar certo. E, assim, muita dificuldade, muita coisa que acontece, mas não vou desistir. E eu acho que deve acontecer mais ou menos isso com você também, né? Não. Assim, hoje a clínica, você esteve lá, você pode conhecer. É um espaço incrível, um espaço maravilhoso, sabe? Quando, há 1 ano atrás, se me perguntassem se eu esperava que isso estivesse acontecendo, 1 ano atrás, eu não tinha planos de Belos Artem. Em março de 2023, não se sabia o que iria acontecer. O que houve foi uma conversa pelo telefone. Que você acha de vir para São Paulo? Vamos alugar um coworking e vamos ficar com um consultório. Essa era a conversa em março de 2023. Hoje eu tenho um espaço que, assim, eu tenho muito orgulho dele. Eu acho a clínica linda, é uma estrutura linda. É fora do planejamento, sabe? É acima da média. Eu tive até uma conversa essa semana com uma pessoa que tem se tornado muito importante para mim, de que a gente se descobre frágil na hora de empreender. Porque, com toda a humildade, eu me considero, sim, uma ótima injetora, sabe? Eu sou uma boa biomédica, uma boa injetora, e eu entendo ali o que eu tô fazendo, eu tenho muita preocupação com o meu paciente. Eu sempre tenho coisas pra aprender, eu tenho muito o que aprender ainda. Eu acho que eu não sei a terça parte, mas eu sei menos ainda ser empresária. Eu tô aprendendo agora. Então, assim... Mas eu acho também que ser empresária, você aprende muito na prática. Na prática. Assim, as coisas vão acontecendo, os problemas vão surgindo e você vai ali, ó, problema surgindo, solução, problema surgindo, solução, problema surgindo, solução. Porque pra mim, pelo menos, foi assim. Não, teve uma... Nessa conversa, ele tá assim... Cara, todos os dias você se redescobre como um incompetente novo. Em uma nova coisa, em uma nova área. Então, hoje, você tá aprendendo, por exemplo, a ser um empresário. Eu tô aprendendo a ser uma empresária em São Paulo, com uma clínica com 3 salas, totalmente completa, com um ambiente, tentando oferecendo, né, um serviço de qualidade, um serviço muito bom, humanizado, um atendimento humanizado. E amanhã, eu posso ser uma empresária proprietária de uma clínica com mais funcionários. E aí vai ser um novo desafio. E quanto mais a gente crescer, mais desafios eu tenho. Então, novamente, tenho que me redescobrir. Mas mais uma vez esse é o legal da vida, né? É o mais legal. É emocionante. Que, assim, cada fase tem lá o seu monstro pra você ir lá e matar, digamos assim. Exato. E eu acho que isso mostra muito da alma de um empreendedor, né? Que ele não consegue ficar ali na estagnação, né? Como é aquela palavra? Sair da zona de conforto. Exato. A pessoa, quando ela é empresária, ela teme a zona de conforto. Porque na zona de conforto você não tá crescendo. Tá ali estagnado, parado. E o empresário, eu acho que ele tem essa formiguinha, assim, sabe? De cheguei onde eu queria estar, mas agora eu quero chegar lá. Tipo... Sabe? Você não para ali onde você queria chegar. Quando você chega no que você queria chegar, aí você quer uma coisa além. Eu acho que é muito isso. Hoje eu acho que, assim, o mais legal... O meu trabalho, ele me aproxima diretamente com o meu paciente. E eu lido com vidas. Não só de lidar com vidas, eu lido com a imagem da pessoa. Então, a gente tá aqui... Eu tô aqui me preocupadíssima em como eu estou na câmera. Pensando se tá tudo certo, se a minha imagem tá ok, se minha pele tá bonita, se tá tudo certo, se... Eu faço isso com as pessoas. Eu vou acrescentar nela, eu vou ajudar ela a renovar a autoestima, a se sentir segura, confiante, tendo essas outras preocupações. Trabalhando dentro da estética, o que eu vejo, uma das coisas mais desafiadoras é tirar o conceito da harmonização facial, né? Então, tirar aquele conceito de harmonização é exagero. De injetar ácido hialurônico pra ficar artificial. Todo mundo com a mesma cara. Todo mundo igual. E esse é o meu pavor também. Não é o que eu quero oferecer pros meus pacientes. Cada um tem a sua beleza única, cada um tem o seu jeito, cada um tem seus traços. E a gente tem que aprender a trabalhar
trabalhar com a beleza, trabalhar com a estética, como algo que também é voltado para nossa saúde social. Não é se encher de filtros, de preenchimento, de produtos e perder a sua essência. É tratar aquilo que às vezes te incomoda e se sentir melhor, né? Então, por que você vai comprar uma roupa nova? Por que você se arruma? Por que você faz escova? Por que a gente usa uma maquiagem diferente, sabe? A estética, ela tá em volta deste mundo. Então, você vai fazer um tratamento estético para se sentir melhor, para realmente enaltecer aquilo que tem de bonito em você. E o meu foco hoje é virar para o meu paciente e também saber falar não. Saber a hora de parar, a hora de falar não. Ter ali ciência da necessidade, do que é necessidade, do que é exagero e conseguir repassar com ele sempre com muito amor. Sempre da melhor forma possível, sabe? Para que ele se sinta alegre, ele se sinta cuidado também, seguro. Esses são os meus principais motivos de fazer o que eu faço. Ontem eu fiquei com um paciente na clínica de 1 da tarde até as umas 18 horas. Ele ficou o dia inteiro na clínica. Primeiro porque ele gosta. E ele foi fazer uma harmonização com... ali, realçaram os traços. Ficou super natural. Vai pro Instagram, inclusive, o antes e depois dele. E no final, o olho dele brilhava quando ele olhava no espelho. E o meu olho brilhava quando eu olhava pra ele, porque ele tava tão feliz. Ele ficou tão satisfeito. E ele virou pra mim, assim, sorrindo. E eu dei um sorriso sincero também. Aí ele me abraçou. Ele falou, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Tô bem satisfeito. Realmente, era o que tava faltando. Era o que eu tava precisando pra me sentir melhor. Eu não tava bem esses dias. Ele chegou mal na clínica e saiu radiante. Sabe? Nossa, você falou isso agora de lidar com pessoas. O meu escritório também, né? Eu tenho um escritório de advocacia. A gente lida com pessoas. E uma coisa que eu escutei e que eu levo comigo até hoje é que a gente tá lidando ali com o sonho da pessoa. Porque às vezes aquela empresa, a pessoa abriu mão de tudo pra estar construindo aquela empresa ali. Então, como é que eu vou tratar aquela pessoa e o sonho dela como não sendo a coisa mais importante do mundo, sabe? Eu acho que eu trago isso muito pro meu negócio também, que é trazer a empresa da pessoa como a coisa mais importante do mundo, porque ela abriu mão de muita coisa pra estar construindo aquilo ali. Como você falou da sua clínica, você abriu mão de um tanto de coisa pra construir a sua clínica, evoluindo ela, crescendo. Então, eu acho que o negócio da pessoa tem que ser também o meu negócio, e eu tenho que enxergar como se fosse o meu negócio. E eu trago isso pro escritório. Eu comecei. Fale. Acho que eu dei uma leve introduzida também, né? Que eu saí da empresa, que eu tava como coordenadora do jurídico, e aí decidi montar meu próprio escritório, do zero, do nada. Gente, e sem indicação, sem outros sócios, sem ninguém, só eu, montando lá meu escritório, atendendo cliente, fazendo peça, eu era tudo. Eu era o marketing, eu era o comercial, eu era o financeiro, eu era tudo do escritório. E até quando eu comecei a perceber que eu não conseguia mais ser tudo. E aí eu comecei a delegar algumas funções. Comecei a perceber que eu precisava focar em algumas coisas que eram mais importantes para o escritório crescer. E fui fazendo, né? Errando e acertando, mas foi indo. E aí, quando eu montei meu escritório, eu escutava muito as pessoas falando uma coisa pra mim, que é: nossa, você é tão novinha e você já tem um escritório? E antes eu enxergava isso como uma crítica, como se eu precisasse ainda estar em um escritório de outra pessoa pra só quando eu tivesse mais madura abrir o meu escritório. Só que depois eu virei a chavinha assim, e aí eu comecei a perceber que não. Que na verdade isso é um elogio, porque mostra que eu tenho muita coragem de estar mulher, sozinha, e abrindo o meu próprio escritório, né? E ainda numa área totalmente nova, né? Que é essa área de startups. Eu comecei a levar isso como um elogio. Quando uma pessoa olha pra mim e fala assim: ah, mas você é muito novinha. Aí eu falo: eu sou muito novinha e já tô aqui. Numa área muito dominada. Inclusive, eu vejo que na época da graduação, eu sempre quis sair da zona de conforto, né? Sempre buscando coisas novas. Eu fundei uma liga acadêmica, que é a Biomed, que existe até hoje. Ela, pra mim, foi o primeiro test drive de como ter uma empresa, de como ter funcionários, de como ter estagiários. Porque, assim, a Biomed virou uma rede enorme. Então, a gente tinha equipe de marketing, comunicação. Nós que produzíamos os eventos. A faculdade de biomedicina
que eu formei, não tinha uma liga A acadêmica. sua veia empreendedora já tava desde aí. A minha veia empreendedora tava lá. E eu falo, gente, a área da saúde é um adendo também, né? Desde aquela época eu buscava produtos de inovação. E trabalhei fazendo animação infantil. Eu fazia animação infantil aos finais de semana. Fazia iniciação científica na Fiocruz. Paga super mal. Inclusive, quem faz, eu sei como é a vida de vocês. Ela... iniciação científica, animação infantil, dava aula de catequese, pegava eventos, sabe? Fazia recepção, minha prima é gerente de eventos. Então, eu fazia recepção de formatura. E, às vezes, eu emendava. Era recepção, fazia recepção, ficava na chapelaria até 5 da manhã. Isso, tipo, numa quarta-feira. Não sei porque as pessoas formam quarta e quinta, né? E ficava no baile, trabalhando. Já ia, acordava cedo, ia pra pesquisa. Ia organizar os eventos da Labiomed. E já fazia tudo isso. Na Labiomed é uma quase uma empresa, porém a gente lá não tinha nenhum retorno financeiro, né? Mas eu consegui fazer parcerias com empresas que eram enormes na época. Eu consegui aula de pipetagem da CASV para a instituição, sabe? Para os minicursos. Eu consegui levar equipamentos. Conheci muita gente da área de análises clínicas, diagnóstico in vitro. Conversei com o dono da Diagno, que é uma empresa enorme na área de diagnóstico in vitro. Tudo isso fazendo a Labiomed funcionar durante a graduação. E aí comecei, eu tinha um Instagram, que era um Instagram só de frases de empreendedorismo. Aí eu fui trabalhar na WeWork, porque como eu fazia o conteúdo do Instagram da Labiomed, eu comecei a trabalhar com marketing também. Aí eu fui pra WeWork num evento que eu fiquei sabendo no Meetup. Aí eu conheci o gerente da WeWork de Belo Horizonte, que era o Daniel. E ele me liberou, eu não tava conseguindo entrar, ele teve que descer, me liberar. Eu fui pro evento e aí começou a quarta-feira empreendedora. E aí eu conheci vários empresários, vários empreendedores, né? Jovens também, os meninos que já tinham ido fazer um intercâmbio, fizeram... Bakerly, fizeram Harvard, estavam empreendendo aqui com tecnologia, com software. E eu ficava, gente, eu quero fazer algo assim voltado para a área da saúde. Eu quero empreender. O que eu vou fazer, né? Como eu vou ter essa liberdade? Biomedicina é pipetagem, é laboratório, é análises clínicas, é pesquisa. Eu não via um horizonte, assim, nessa área. Então, eu comecei a me misturar com essas pessoas e hoje na estética eu tenho uma autonomia de trabalho que é surreal. E eu ainda continuo me conectando com pessoas dessa área de tecnologia. Então, eu ainda acho que eu tenho um pezinho ali, vai acontecer alguma coisa no futuro, sabe? Eu falo muito sobre isso ainda. É engraçado você ver o desenrolar das coisas e como os desafios eles vão mudando e como assim, são coisas que acontecem na nossa vida, são momentos chaves, experiências chaves. Se eu não tivesse tido essa experiência, hoje eu não iria conseguir entender, por exemplo, a necessidade da Belos Artem como clínica na parte digital. Hoje, o meu irmão, que me acompanhava nesses eventos, está trabalhando com conteúdo digital. Então, ele faz conteúdo digital pra gente também. E as coisas, elas foram realmente se desenrolando totalmente fora do meu controle. As melhores coisas são essas que acontecem fora do nosso controle. Fora. E sabe quando você não fala assim, Clara de 2019 que tava colando grau, olhando pra Clara que tá aqui agora, ela ia estar chocada, ia falar, como assim? Como você chegou aí? E tem muito isso da questão da idade também, né? Então, em consultório, a gente sempre tem que ter uma postura muito diferente. Eu já sempre fui uma pessoa que passou a imagem de ser mais velha do que eu sou de verdade. Isso pelos desafios mesmo da vida, né? Então, eu perdi minha mãe aos 9 anos, assumi a casa, basicamente, e assumi as responsabilidades que eram responsabilidades da minha mãe. Eu peguei e assumi. E isso me tornou uma pessoa com uma visão diferente até sobre a própria vida. Então, eu perdi ali. Passei mais rápido pela fase da infância e adolescência, né? Não tinha as mesmas preocupações que as minhas amigas. E eu vejo que isso foi muito bom pra moldar quem eu sou hoje. Me trouxe uma maturidade pra enfrentar situações, pra saber também que eu posso arriscar, porque se tudo der errado, eu já passei por muitas situações muito mais difíceis. Então, eu acho que o pior cenário que eu já pude viver, que eu vivi um dia, ele já passou. O pior cenário de hoje não é nem perto do que eu já vivi lá atrás. E eu trabalhei isso muito com o meu psicólogo, que ele ficava assim, Clara, se você tentar, qual que vai ser o pior
cenário agora. E eu fico, eu já vivi algo pior do que esse cenário que eu tô pensando que pode ser. Então, assim, tá tudo tranquilo, segue o jogo, vamos continuar. E a gente tinha até conversado sobre isso, né? Sobre como a forma como a gente foi criada nos moldou pra ser como a gente é hoje, né? Porque eu também fui, assim, não passei por essa situação traumática de perder um pai ou uma mãe, mas o meu pai, graças a Deus, ele me criou dessa forma. Ele me criou pra ser uma pessoa muito independente, muito livre. Então, ele sempre colocou muito na minha cabeça. Você tá com esse problema? Você vai resolver. Porque esse problema é seu. Então, desde muito pequena, eu sempre tive mais responsabilidade do que as pessoas da minha idade. Porque meu pai me botava pra resolver as coisas. E, graças a Deus, ele me botou pra resolver as coisas. Sim. Porque hoje eu vejo que eu sou uma pessoa muito independente. Então, eu faço muito as minhas coisas sozinha. Eu acho que até por isso eu não tenho um sócio. Porque eu sou uma pessoa realmente independente, que faço minhas coisas e resolvo tudo sozinha. Isso é parte da minha personalidade também. Outra coisa também, meu pai me criou muito sonhadora. Então, desde pequenininha, eu sou muito sonhadora do que eu almejo pra minha vida, do que eu quero. E uma frase que eu já escutei também é que o mundo é dos sonhadores que fazem. E eu acho que isso eu aplico muito pra minha vida. Eu sou muito sonhadora, mas eu também sou muito pé no chão de... tô sonhando aqui, mas eu tenho que subir esse degrauzinho e esse pra chegar ali onde eu quero. Então, essa forma como meus pais me criaram, né? Me fez quem eu sou hoje. E eu sou muito grata a meus pais, minha irmã, todo mundo da minha família, assim, porque tudo que eu passei, né, na vida, que cada um sabe a sua história e sua dor, né? Todo mundo tem a delícia e a dor de ser quem é. Tudo que eu passei me fez ser quem eu sou hoje. E eu sou muito grata por tudo que eu já vivi. Sejam as dificuldades, sejam as coisas ruins que aconteceram comigo. Tudo me fez ser quem eu sou hoje. Eu sou muito feliz com quem eu sou hoje, sabe? Acho que traz muito disso que você falou. Não, é extremamente importante ter essa visão. E toda vez que alguém me fala de sonho, eu lembro muito do Jorge Paulo, né? O sonho grande. Eu fui voluntária na Fundação Estudar também. Então, eles falam muito sobre o sonho grande. Jorge Paulo falou qual que é o seu sonho, o sonho grande. Então, é um dos valores da fundação. E é engraçado que foi outra experiência também que já me trazia para São Paulo, né? Então, eu não morava aqui ainda. Eu tinha 19, 20 anos quando eu era voluntária da Fundação Estudar. E vinha para São Paulo sempre para os eventos. Me conectei com pessoas do Brasil inteiro. Algumas pessoas de fora também. Tava até revendo uns stories hoje aqui. Tipo, de quando eu vinha pra São Paulo, eu falava, eu quero morar aqui. E eu passeava por Moema e falava, eu quero morar aqui. Achei lindo esse lugar aqui, quero morar aqui e tô morando aqui. E pessoas, né? Pessoas, realmente, as pessoas, elas são importantes na nossa vida. As nossas conexões, a gente tem que saber aproveitar as conexões que nós temos e ver, assim, cada pessoa que passa na nossa vida, ela não passa à toa. Então, a pessoa que te fez bem, que legal, você aprendeu que aquele gesto era um gesto positivo, então você vai replicar. A pessoa que te fez mal, você vai aprender que aquele gesto foi um gesto negativo, então você não vai replicar. Eu reclamava muito com meu pai, algumas situações que eu passava no trabalho, às vezes eu chegava em casa, eu era bem temperamental, ainda sou um pouco, fico bem estressada, assim, mas eu guardo pra mim. Vou demonstrar isso no meu reservado, no meu privado. Então eu chego em casa, hoje eu não moro com a minha família, mas quando eu morava, eu queria silêncio, não conversa comigo, não olha pra mim, não esbarra em mim. Meu pai sentia isso e eu desabafava com ele. Ele ainda hoje é um dos meus principais confidentes, né? Então a gente brigou muito lá atrás, mas hoje, se não fosse todas as lições, todas as frases que meu pai me disse de uma forma muito dura, assim, sabe? De uma forma fria, mas sempre pontual. Eu também não saberia lidar com certas situações. E eu lembro que eu falei uma época que eu falei, pai, quer saber? Tem umas meninas pegando no meu pé na faculdade, minha orientadora brigou comigo, tipo, não gostei do jeito que fulano lidou comigo. Eu vou desistir, eu quero trocar, quero ir pra outro lugar, quero ir pra outra instituição. Aí ele virou pra mim e falou assim, tem duas coisas que ele falou. Uma, você aprende com todo mundo. Com pessoas boas e com pessoas ruins. E com pessoas ruins, você aprende como não ser. E com pessoas boas, você aprende como ser. Você quer desistir?
Você desiste, mas você desiste porque você quer. E não por conta de outra pessoa. E não por causa da atitude de outra pessoa. Senão você tá deixando o outro moldar a sua vida. E se você deixar o outro moldar a sua vida agora, você vai deixar sempre. Então, assim... E ele falava isso... Sabe? Ele falou assim comigo dos meus 9 anos até hoje. Ele fala do mesmo jeito. Nunca mudou o tom de voz. Sempre foi assim. E o meu pai, a minha madrinha, os meus irmãos, são pessoas que mudaram mesmo a minha vida. São pessoas essenciais, que são inspirações pra mim. A minha cunhada. E em cada pessoa que eu conheço, eu vejo algo que eu aprendo. Então tem o Renner, tem os meninos que eu fiz as conexões aqui em São Paulo. Hoje tem um amigo meu que eu te contei recentemente, que eu conheci lá em 2019. E esse ano passado, nós mantemos esse contato, sabe? A gente ainda tem um contato, a gente conversa, eu ainda aprendo muito. Tô lendo 2 livros que ele me emprestou, que são essenciais para o meu crescimento, para a fase que eu tô vivendo. Nada é desperdiçado. Nada é desperdiçado, nenhuma conexão, nenhum aprendizado. A gente tem que saber como colocar em prática. E observar as situações da vida, pegar aquilo que você já viveu e falou, cara, isso que serve pra agora, sabe? E é surreal, juro, não tem nada que acontece por acaso na minha vida. Eu lembrei, você tava falando aí, eu lembrei de uma coisa, que quando eu entrei na faculdade, as pessoas me viam muito como a menina padrãozinho. Uhum. Não sei se porque eu sou assim, tipo, desse jeito fisicamente, mas as pessoas achavam que eu era patricinha, riquinha e mimada. Que era exatamente o oposto, né? Eu entrei na faculdade e eu comecei a estagiar logo quando eu consegui um estágio, porque eu precisava da bolsa pra fazer minhas coisas, né? Eu vi as pessoas tendo essa visão externa de mim, que não era quem eu era de verdade. Então, você falou aí das meninas que fizeram... Pegando no meu pé. Pegavam no seu pé na faculdade. E eu tive muito isso também. Porque as pessoas achavam que eu era isso e que não era o que eu era. Eu também não dava abertura pra quem pensava isso de mim pra entrar na minha vida. Porque eu acho que as pessoas que entram na minha vida são pessoas que não me colocam dentro de um padrão, dentro de uma caixa. Que sempre foi muito que eu prezei ter pessoas ao meu redor que, primeiro, elas procuravam me conhecer e saber quem eu realmente era e não julgar pela aparência. Acho que esse é um valor muito forte meu. Nunca julgar um livro pela capa, e sim procurar primeiro o conteúdo pra falar, né, sobre o que eu acho e o que eu deixo de achar. Então, eu conheço a pessoa profundamente e depois eu tenho uma opinião sobre ela. E eu acho que isso foi muito pelo que eu vivi na faculdade, né? Porque eu era exatamente o oposto do que as pessoas achavam que eu era. E eu vivia muito a minha vida... Chegava na faculdade, assistia a aula, ia pro trabalho. Aí do trabalho ia pra casa, estudava. Meio que eu sempre fui um pouquinho disciplinada, né? Eu tinha essa disciplina de acordar, ir pra faculdade, trabalho, estudar, malhar... Enfim, fazer as coisas que eu precisava fazer. E acho que isso também me levou a ser disciplinada hoje em dia. E acho que essa disciplina me trouxe para essa área do empreendedorismo. Porque eu acho que para você empreender, você precisa ser muito disciplinado. Porque você pode acordar a hora que você quiser, você pode fazer o que você quiser, seu dia tá ali à disposição. Nem sempre. Nem sempre. Eu tenho horário. Eu tenho que estar lá. Mas, por enquanto, assim, mas enfim. Quando você tem o seu negócio e você já tem uma estrutura ali de pessoas que trabalham com você, meio que você fica mais livre, digamos assim. E se você não aproveita bem o tempo que você tem livre pra estudar, pra crescer, pra procurar maneiras de crescer o seu negócio, aí você fica um pouco acomodado. Você entra na zona de conforto. Entra na zona de conforto. Então, eu sempre... foi aquilo que eu falei antes. Eu sempre, quando eu tenho uma meta e eu atingo aquela meta, eu procuro uma outra meta pra alcançar. É sempre assim, não adianta. E eu falo que, cara, é isso com tudo, sabe? E tem que ser. Porque senão, na verdade, eu vou me corrigir. Eu acho que pra eu chegar e alcançar essas metas, eu preciso de muita disciplina. Então, por isso que todos os dias eu acordo 6 horas, corro, malho, aí começo meu dia, vou organizar as atividades, passar as atividades pras pessoas. Então, tipo, eu acho que isso faz parte também de mim. E acho que também porque eu sou um pouco controladora. Tem que ter rotina. A soma dos hábitos que te entrega o seu resultado. Exato. Independente. Eu também acho que sim, a gente sempre tem que escalar, mas não é obrigatório. Cada pessoa tem um objetivo de vida. Eu tenho isso de saber também ponderar.
eu sei a minha forma de ver a vida. A minha forma de ver a vida é diferente da de outras pessoas. Então, tem gente que tá tudo bem. Eu quero fazer um concurso público, ter uma vida estável e tá tudo bem. Eu, inclusive, acho que essa pessoa é muito saudável emocionalmente. Eu invejo essa pessoa. Nossa, você falou de Por concurso quê? público e a minha vida inteira as pessoas falaram pra eu estudar pra fazer. Eu fiz direito. Então, a pessoa, quando ela forma em direito, já concurso. Você vai fazer concurso pra quê? E eu nunca quis fazer concurso. Desde quando eu entrei na faculdade, que a professora... Eu lembro até hoje, Maria Elisa, minha professora de ciência política maravilhosa. Ela mandou a gente escrever num papel. Por que você entrou no curso de direito? E aí, a maioria das respostas dos meus colegas era porque eu quero fazer concurso disso, porque eu quero ser juiz, porque eu quero ser desembargador, porque eu quero ser... E eu botei porque eu quero ser advogada e eu quero ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor. E aí, foi que eu vi que eu era, 1% das pessoas que estão na faculdade de Direito. Porque muitas delas querem se formar e fazer um concurso e ter uma vida estável. E no meu caso, não. Eu acho que eu tenho aptidão pelo risco, né? Exato. E eu queria advogar, empreender. Já era da minha personalidade isso. São personalidades mesmo. Cada pessoa é única. E cada um vai ter seu sonho, cada um vai ter... vai saber onde quer chegar. E eu boto muito isso pra mim, porque eu meio que tapo o meu ouvido, assim. E eu falo, não, eu quero isso. E aí, fulaninho fala, não, mas isso é melhor pra você. Como é que fulaninho vai saber que é melhor pra mim? Exatamente. Mais do que eu? Exatamente. Eu tento me controlar isso porque... Eu tento controlar isso porque, às vezes, eu quero que a outra pessoa tenha a mesma visão que eu também. Eu quero que o outro entenda... eu tenho familiares, pessoas próximas, que eu me incomodo. Eu quero falar que você tem um potencial pra fazer isso, isso, isso. Faz isso, corre atrás, corre, vamos. Ela não quer viver no meu ritmo. O meu ritmo. Eu era igual a você. E eu, assim, na terapia trabalhei muito isso. Trabalhei muito. Eu não vou mudar o outro. O que eu posso mudar é a mim mesma. Não adianta ficar dando murro e ponta de faca pra o outro mudar, porque... Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem suas vivências, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma e nem todo mundo vai enxergar da forma como eu enxergo e tá tudo bem. Exatamente. Exato. E é o que eu tento, inclusive, vou voltar pra minha área, óbvio, que é uma área totalmente diferente, né? Do meu ciclo. Então, de todo o meu ciclo de amigos, eu sou a única que faz o que faço. Então, a única pessoa que trabalha com saúde, a única pessoa que trabalha com injetáveis, que trabalha com algo que, né? É mais uma vez também um momento que exercitar isso pra vida, exercitar isso em consultório. É ensinar pro meu paciente que ele tem os motivos para fazer o que ele tá fazendo. Existem as formas certas, formas suaves, delicadas. Uma pergunta que eu vejo muito em consultório. O tal da toxina botulínica, né? Botox é um mito, assim, pra muita gente. Muita gente já conhece, já aplica. Mas muita gente fala, nossa, mas... Com 26 anos você vai aplicar Botox. Com 25 você vai aplicar. Qual que é a idade pra aplicar? O que Botox vai fazer? Eu não vou ficar esticada, eu vou envelhecer. E vou ficar assim, vou ficar artificial, vou ficar puxado. E a toxina botulínica a gente acha, né? Pelo menos eu que sou da área, já é algo muito comum. E com tanta publicação, com tanto marketing, com tanta venda, com tanta clínica, você acha que todo mundo já sabe tudo sobre toxina botulínica. Você acha que tá todo mundo ciente, orientado. Mas não, existe ainda dificuldade de compreensão entre preenchimento e toxina botulínica. O paciente, ele não sabe. E ele não é obrigado a saber. Então, eu tenho que... Toda consulta é uma aula. Toda consulta é uma aula. Eu brinco que, assim... Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, olha... Eu paguei para ter essa informação. Eu paguei caro, fiz um curso caro para saber essa informação e eu estou te passando aqui nessa consulta. Esse é o mecanismo de ação, é assim que funciona. Eu desenho tudo, gente. Eu pego um papel, pego um caderno, sento com o meu paciente, falo, olha, é assim que funciona, desenho, explico, porque eu quero que ele esteja ciente de tudo que está acontecendo no organismo dele, de tudo que vai acontecer, quais são as expectativas, qual é a realidade, sabe? É um carinho, é uma aula. É sentar e a gente falou sobre educação, né? Sou apaixonada por educação e toda consulta eu dou uma aula. Eu sento e falo, porque é necessário conscientizar, explicar qual que é a importância, principalmente hoje que a expectativa de vida só aumenta. Graças a Deus que eu quero viver até os 120 anos, tá?
sem deixar o rosto despencar. Então, é educar o meu paciente que a gente pode gerenciar esse envelhecimento para envelhecer da mesma forma possível, sem transformar quem você é. Você falou muito de conscientização e eu acho que eu trago isso também para o direito, porque a gente, infelizmente, tem uma cultura de só resolver o problema quando ele aparece. E a minha forma de atuação é o contrário. Eu atuo no direito de uma forma consultiva, né? De prevenção. Porque é muito, assim, eu que já entendo da área, é muito mais, é muito melhor e mais barato você prevenir do que você chegar lá no problema. Porque quando você me procura para elaborar um contrato, um acordo de sócios, é um valor. Quando você tem um problema societário, é um outro valor. E pode chegar até a ter que finalizar a empresa, né? A depender do problema societário ali existente. Então, é exatamente isso. Eu faço esse trabalho de formiguinha de conscientizar o empresário de que ele precisa de mim antes do problema acontecer. Gente, é sensacional esse networking entre áreas diferentes. Porque, tá vendo? No direito é melhor prevenir do que remediar. Na estética é melhor prevenir. Se você chegar... Sempre é melhor prevenir. É sempre melhor. Por que você vai esperar ter o problema pra resolver? Exato. Faz o botox preventivo. Faz o bioestimulador de colágeno. Quando não tem mais jeito. Quando aquela ruga já tá aqui, ó. Vai gastar mais. Não tem como. Não tem como resolver só quando... Mas eu acho que essa é uma cultura muito do Brasil, de esperar o problema chegar. Não, vamos, a gente vai dando um jeitinho, vai dando um jeitinho. E aí, quando o problema chega aquela bronca, assim. Aí a pessoa vai procurar pra resolver, aí tem que gastar. Não só com os honorários do advogado, mas com tantas outras coisas que ele vai ter que pagar. Exatamente. São os adendos, é o estresse, é o tempo, tudo isso. E aí, eu criei, né, o meu escritório, eu fundei o meu escritório, eu sou a única sócia atualmente. E hoje em dia também eu tenho um outro negócio, né, que é uma empresa de registro de marcas. Então, eu trabalho também, que é também uma parte consultiva. Hoje em dia também as pessoas já têm uma cultura, assim, de que é necessário registrar a marca, porque você investe ali um marketing pesado, né, na sua marca, você investe branding, lançamento, tudo, e aí vem outra marca e registra primeiro que você, porque quem registra primeiro é o dono. Então, vem uma outra marca e registra primeiro que você, e aí ele tem o direito de pedir para que você pare de usar a marca dele. Então, você vai ter todo um custo, todo um transtorno ali, né? Que seus clientes já te conhecem por ser aquela marca, por exemplo, a Bellus Artem. Seus clientes já conhecem você por ser a Bellus Artem. Aí, você não faz o registro da sua marca, vem outro faz e fala, não, você vai ter que mudar. E aí, você vai ter que mudar. E aí, todo o marketing, tudo que você gastou ali para construir aquela marca vai por água abaixo, porque você não quis fazer aquele registro. Graças a Deus, eu já tenho uma sócia, né? Então, a Bellus Artem, ela, além de ser uma clínica maravilhosa, deem uma olhada no Instagram, tá, gente? Vale a pena. Bellus Artem _clinic. Então também olhem o meu Instagram. Olhem o Instagram, por favor. Lá eu posto vários conteúdos informativos, né, sobre direito, mais direito focado em startups, né, na parte empresarial. E é @MCT Advocacia Empresarial. E também tem o @Maria Clara Terêncio, que é onde eu falo mais, assim, sobre a minha profissão, né, como eu atuo. Então, eu vou convidar vocês a conhecerem a Bellus Artem. Já que a gente estava falando sobre isso, eu tenho uma sócia. A minha sócia, ela é advogada. Ela ficou super... A gente teve essa preocupação, graças a Deus, de registro de marca, de buscar um nome que não existia ainda. Tanto que Bellus Artem, tá? Bellus Artem no latim, _clinic. Vocês vão encontrar lá no Instagram. E vão achar também o meu Instagram, doutora.clarapaiva. No meu Instagram, eu falo bastante do dia a dia, converso mesmo, é algo mais informal, porque eu quero trazer conhecimento, tiro dúvidas de outros profissionais da área também. E no Instagram da clínica nós vamos falar do nosso dia a dia dentro da clínica, dos tratamentos que nós temos e tentar trazer dentro do Instagram o conforto e exclusividade que a gente quer que você tenha dentro do nosso ambiente, dentro do nosso espaço. E quando você também está sendo cuidado por mim ou pelas nossas massoterapeutas. E é isso, gente.
Acompanhem.